Em agosto de 1977, a Amazônia parecia ainda mais misteriosa do que seu costumeiro manto de escuridão e segredos. No coração da densa floresta, na isolada vila de Colares, algo inexplicável começava a tomar forma. As noites, antes silenciosas e pontuadas apenas pelos sons naturais da selva, passaram a ser rasgadas por luzes estranhas e vibrantes que dançavam nos céus. Essas luzes não eram comuns. Tinham um brilho sinistro, uma inteligência que parecia desafiar as leis da natureza. O fenômeno, que se desdobraria nos meses seguintes, daria origem a um dos episódios mais perturbadores da história da ufologia: a Operação Prato. Colares, uma pequena vila pesqueira localizada no estado do Pará, era uma comunidade pacata, onde o tempo parecia correr em um ritmo diferente, mais lento, quase como se estivesse preso em uma época indefinida. Porém, naquele agosto, os primeiros relatos começaram a emergir, carregados de um terror que logo se alastraria como uma febre. Moradores apavorados relatavam o surgimento de luzes estranhas no céu. Eram orbes de diferentes cores, vermelho, azul, amarelo, que surgiam do nada, flutuando, pairando sobre as casas, sobre os corpos das pessoas. Moviam-se com uma velocidade assombrosa, desafiando as leis da física, e, em alguns casos, pareciam possuir uma consciência própria, perseguindo aqueles que tinham o infortúnio de cruzar seu caminho. A princípio, os habitantes tentaram racionalizar o inexplicável. Seriam raios? Balões meteorológicos? Ou, talvez, manifestações sobrenaturais como tantas lendas amazônicas? Mas a verdade era ainda mais sinistra. Logo, as luzes começaram a fazer mais do que apenas observar. Elas atacavam. Era comum ouvir histórias de pessoas atingidas por feixes de luz, um fenômeno que ficou conhecido como chupa-chupa. O feixe, ao atingir o corpo, provocava uma sensação de queimadura, deixando marcas estranhas, perfurações na pele que os médicos locais não conseguiam explicar. As vítimas, além das queimaduras, sentiam-se exauridas, desorientadas, como se algo tivesse sido sugado delas. A vila mergulhou em pânico. As pessoas evitavam sair de casa ao anoitecer, e aqueles que podiam fugiram para áreas mais seguras, deixando para trás suas vidas e tudo o que conheciam. Colares, antes um refúgio tranquilo, se transformou em um cenário de medo e desespero. Foi então que a Força Aérea Brasileira, ciente do caos que se desenrolava, decidiu intervir. Mas não foi uma intervenção comum. A Operação Prato, como foi batizada, era uma missão de investigação que beirava o oculto. O capitão Uirangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, um homem conhecido por sua discrição e disciplina, foi designado para liderar a equipe. O que ele e seus homens testemunhariam nas semanas e meses seguintes, contudo, estava além de qualquer preparação militar. Equipados com câmeras, filmadoras e instrumentos de medição, os militares chegaram a Colares no final de setembro de 1977. E o que encontraram desafiava a compreensão. No início, as luzes pareciam recuar, quase como se soubessem que estavam sendo observadas. Mas logo, o fenômeno voltou a se manifestar com força total. No céu da Amazônia, objetos esféricos, cilíndricos e discoides surgiam do nada, emitindo luzes tão brilhantes que parecia ser dia mesmo à meia-noite. Eles se moviam com uma agilidade impossível, realizando manobras que nenhuma aeronave da época, ou de qualquer época conhecida, poderia executar. O capitão Holanda e sua equipe documentaram tudo. Fotografias, filmes e relatos detalhados foram acumulados, cada um mais perturbador que o anterior. Holanda, um homem de ciência, começou a questionar sua sanidade. Ele via os objetos com seus próprios olhos, mas o que testemunhava não fazia sentido. Não dentro das leis da física ou da lógica. Era como se a realidade estivesse se dobrando sobre si mesma,
revelando um lado oculto que a humanidade não deveria conhecer. Um fato curioso e perturbador, raramente mencionado, é que o Capitão Rolanda, durante a operação, teria recebido uma visita inesperada de um homem misterioso. Esse homem, que surgiu do nada e desapareceu da mesma forma, não fazia parte da equipe militar e parecia saber mais sobre os fenômenos do que qualquer um ali. Ele alertou Rolanda sobre os perigos de continuar com as investigações, mencionando que existem coisas que o homem não deve tentar entender. Este encontro deixou Rolanda profundamente abalado, convencido de que forças desconhecidas estavam em jogo. A identidade desse homem nunca foi descoberta, e sua advertência ficou gravada na mente do capitão até o fim de sua vida. Um detalhe ainda mais polêmico, conhecido apenas por alguns oficiais envolvidos, é que durante uma das operações noturnas, a equipe capturou imagens de um objeto estranho que parecia interagir com a vegetação. O objeto emitiu um som baixo e contínuo que causou mal-estar em alguns dos militares, com relatos de tontura e fortes dores de cabeça. Mais perturbador ainda foi a descoberta, no dia seguinte, de uma parte do solo completamente estéril, com plantas carbonizadas em padrões geométricos perfeitos. Esse detalhe foi mantido em segredo pelos oficiais da Força Aérea e, até hoje, as imagens capturadas nunca foram liberadas ao público, reforçando a teoria de que a operação encobria mais do que simples observações. Depois de meses de investigações, em dezembro de 1977, a Operação Prato foi misteriosamente encerrada. Oficialmente, a missão foi um fracasso, sem respostas conclusivas. Mas para Rolanda, aquilo era apenas o começo de um tormento que o acompanharia até o fim de sua vida. Ele guardou silêncio por mais de 20 anos, assombrado pelo que tinha visto e pelo que não podia explicar. Foi apenas em 1997 que ele decidiu contar sua história, revelando ao mundo os horrores que presenciara. Mas a verdade não trouxe paz. Meses depois, o Capitão Rolanda foi encontrado morto, enforcado em sua própria casa. A versão oficial dizia que ele havia tirado sua própria vida, mas muitos acreditam que sua morte foi o resultado de forças além da compreensão humana. Talvez os mesmos que ele ousou investigar em Colares. Sua morte, assim como toda a Operação Prato, permanece envolta em mistério. Mas há detalhes dessa história que quase nunca são mencionados, como o fato de que, além das luzes no céu, a equipe de Rolanda encontrou estranhas marcas no solo da floresta, marcas que pareciam ser feitas por veículos de origem desconhecida. E mais perturbador ainda, alguns dos soldados que participaram da operação começaram a sofrer de doenças inexplicáveis após o contato com as luzes, perda de cabelo, alterações de humor e uma sensação constante de estar sendo observado. Até hoje, a Operação Prato permanece como uma mancha escura nos anais da história. Um enigma que resiste às explicações e que continua a assombrar aqueles que ousam explorá-lo. A floresta amazônica, com seus segredos antigos e insondáveis, guarda essa história em seu âmago, como se fosse um daqueles segredos que a humanidade não está destinada a desvendar.